Imagina só um lugar onde as regras mais básicas da vida e da morte são, assim, reescritas. E não é ficção científica, é uma cidade real, um lugar onde é literalmente proibido por lei morrer. Isso é só o começo, sabe? Nesse mesmo lugar, se você sair de casa sem um rifle, pode levar uma multa. Mulheres que estão prestes a dar à luz, elas são convidadas a sair da cidade. Parece um quebra-cabeça de regras sem sentido nenhum. E esse lugar existe. Estamos falando de Longyearbyen, lá no arquipélago de Svalbard. É a cidade mais ao norte do mundo. E hoje a gente vai desmontar essas regras, uma por uma, para entender como é a vida num dos ambientes mais extremos que alguém já chamou de lar. Ok, vamos nessa então. E olha, a gente tem que começar pela regra mais bizarra de todas. Por que exatamente alguém proibiria a morte? Como assim? Então a resposta, por mais estranho que pareça, está no chão, literalmente sob os pés de todo mundo. A culpa é do permafrost. Permafrost. Isso. Pensa nele como se fosse o alicerce congelado do Ártico. É uma camada de solo, de rocha e gelo que está congelada, sei lá, há milhares de anos. Em Longyearbyen, mesmo no verão, essa camada nunca descongela o suficiente para acontecer a decomposição como a gente conhece. Peraí, como assim? Você está me dizendo que os corpos, eles simplesmente não se decompõem e ficam preservados? Como se estivessem num freezer gigante da natureza? É exatamente essa analogia. E foi uma descoberta bem perturbadora. Isso lá por 1950, quando perceberam que os corpos no cemitério da cidade não estavam se desintegrando. Mas o verdadeiro alarme, o que levou à lei mesmo, foi em 1998. Ali foi o ponto de virada. E o que aconteceu em 98? Cientistas resolveram exumar os corpos de uns mineiros que morreram na pandemia da gripe espanhola em 1918. A ideia era estudar o passado, né? Mas eles acabaram encontrando algo bem vivo no presente. Para o espanto de todo mundo, eles conseguiram isolar amostras do vírus da gripe. Ele estava ativo, intacto, depois de passar 80 anos congelado. Caramba, pra tudo. Um vírus de 1918, um dos mais letais da história, estava ali, viável, pronto para voltar? Isso é roteiro de filme de terror. Exatamente. E foi aí que a ficha caiu para as autoridades. A proibição de morrer não tem nada de filosófico, sabe? É uma medida de saúde pública, radical, mas pragmática. A preocupação é que os corpos enterrados ali possam virar reservatórios de vírus e bactérias antigos. Com o aquecimento global, o permafrost pode derreter e, bom, esses patógenos poderiam ser liberados. Que loucura. Tá, então na prática, como é que funciona essa lei? Se alguém fica muito doente, o que acontece? O sistema é bem direto. Pessoas em estado terminal ou com doenças muito graves, que precisam de cuidados intensivos, são levadas de avião. Elas vão para hospitais no continente norueguês para passar seus últimos dias com a estrutura médica certa. E o pequeno cemitério da cidade, aquele com as cruzes de madeira, está fechado para novos enterros há mais de 70 anos. Virou quase um museu. É impressionante pensar nisso. Que o maior perigo pode vir de algo invisível, congelado debaixo da terra. Mas e os perigos que a gente pode ver? Aqueles que andam pelas ruas. Porque, pelo que eu sei, os vizinhos em Longyearbyen não são muito amigáveis. Definitivamente não. E isso nos leva à segunda regra fundamental da cidade. Existem mais ou menos 3.000 ursos polares em Svalbard. 3.000? Sim, para uma população de pouco mais de 2.000 pessoas. Eles estão em maior número e o território é deles. Por isso a lei é muito clara. Ninguém deve sair dos limites da cidade sem um rifle de alta potência. E, mais importante, saber como usar. Mas isso não cria uma cultura de medo o tempo todo? Ou as pessoas se acostumam e o rifle vira só mais um acessório, tipo um guarda-chuva? É mais a segunda opção. Vira parte da rotina, um hábito de segurança. Mas a ameaça é real, tá? É levada muito a sério. Em 2011, um urso atacou um acampamento e matou um jovem. Em 2020, teve outro ataque fatal, perto do camping, então não é exagero. As crianças aprendem sobre segurança com ursos na escola, tem até aula de tiro. Certo, o ambiente dita as regras sobre vida, morte,
segurança. Mas como isso impacta as coisas mais banais do dia a dia? Por exemplo, eu tenho um gato. Poderia me mudar para lá com ele? Não, de jeito nenhum. Gatos são estritamente proibidos. Proibidos. Sim. E o interessante é que cada regra dessas, por mais estranha que pareça, revela uma coisa sobre Longyearbyen. Quem manda ali é o ecossistema ártico. A proibição dos gatos não é por maldade, é por causa da fragilidade do ambiente. As aves árticas que fazem ninho no chão seriam presas muito fáceis, sabe? Uma única espécie nova poderia causar um desastre. Faz todo sentido. E a regra sobre o nascimento? Segue a mesma lógica da morte de evitar? Segue uma lógica de precaução e infraestrutura. O hospital de lá é ótimo para o dia a dia, mas é pequeno. Não tem uma UTI neonatal, não tem como lidar com um parto de alto risco ou uma emergência mais complexa. Então, por segurança, as gestantes são enviadas para o continente mais ou menos um mês antes da data do parto. Nascer e morrer. São os dois eventos que a cidade prefere terceirizar. E a cidade em si? As fotos de Longyearbyen são muito bonitas, com aquelas casas coloridas que parecem flutuar sobre o chão. Isso também tem a ver com o permafrost, imagino. Exatamente. Nada, absolutamente nada é construído direto no solo. Todas as casas, os prédios, tudo é erguido sobre palafitas de madeira ou aço. Elas são fincadas bem fundo na camada congelada. E por quê? Se uma casa fosse construída no chão, o calor dela derreteria o permafrost que fica logo embaixo. O solo viraria um pântano de lama e a casa inteira ia afundar. Ou desmoronar. Nossa! É uma solução de engenharia genial para um problema invisível. E isso explica outra coisa que eu sempre reparei nas fotos. Aquela rede de canos grossos que corre por toda a cidade por cima da terra. Isso mesmo. É o sistema de água, esgoto e aquecimento. Como é impossível cavar o permafrost para instalar canos subterrâneos, toda a infraestrutura vital da cidade fica exposta. Fica correndo nesses dutos isolados, aquecidos para não congelar. É tipo a espinha dorsal de Longyearbyen, visível para todo mundo. Ok. E meio a todas essas regras de sobrevivência, focadas no dia a dia, existe uma estrutura ali que pensa no futuro de todos nós, né? O famoso cofre do juízo final. O Svalbard Global Seed Vault é, sem dúvida, uma das estruturas mais importantes do nosso planeta. É um bunker de segurança máxima. Uma fortaleza de concreto com uma porta que parece saída de filme, escavada a mais de 120 metros na lateral de uma montanha. E lá dentro, o grande tesouro são sementes. Sim, mais de 1 milhão de amostras de sementes, de praticamente todos os países do mundo. É o plano de backup definitivo da nossa agricultura. O projeto é fascinante. Ele foi feito para resistir a qualquer catástrofe que a gente possa imaginar. Guerra nuclear, impacto de asteroide, os piores cenários de mudanças climáticas. E a localização, claro, não é por acaso. O permafrost da montanha funciona como um freezer natural. Garante que as sementes fiquem congeladas e viáveis por séculos, mesmo se toda a energia do planeta acabar. Então, a mesma condição geológica que proíbe a morte na cidade é o que garante a vida, ou pelo menos a chance de um recomeço para o resto do mundo. Que ironia. Uma ironia muito poderosa. E o cofre já provou que não é só uma ideia para um futuro distante, sabe? Em 2015, ele teve a sua primeira e única retirada até hoje. É mesmo? Sim. Cientistas da Síria pediram sementes de trigo, cevada, culturas nativas do Oriente Médio. O banco de sementes deles, que ficava em Alepo, foi destruído na Guerra Civil. O cofre de Svalbard permitiu que eles reconstruíssem essa coleção vital em outro lugar. Ele já funciona como uma apólice de seguro para a humanidade. É impressionante. Mas, com tantas regras, perigos, condições tão extremas, como é de fato o dia a dia de quem escolhe morar lá? Como as pessoas se adaptam a um ambiente que dita a vida de forma tão autoritária? A primeira e talvez maior adaptação é com a luz. A vida em Longyearbyen é governada por 2 ciclos solares completamente opostos. De abril a agosto são 4 meses de sol da meia-noite. O sol não se põe. Ele só fica circulando no céu 24 horas por dia. Nossa, isso deve bagunçar completamente o relógio biológico da gente.
Fico imaginando crianças brincando na rua às 2 da manhã com o sol forte. É preciso ter cortinas blackout muito boas. São essenciais. A cidade pulsa com uma energia quase frenética no verão. As pessoas aproveitam cada segundo de luz. Fazem trilhas, passeios. É como se precisassem estocar luz solar. Mas o contraponto é igualmente intenso. Do fim de outubro a meados de fevereiro, vem a noite polar. Quase 4 meses de escuridão total? Isso é difícil até de imaginar. Como as pessoas lidam com isso? A saúde mental deve ser um desafio. É um desafio imenso, sem dúvida, mas a comunidade se adapta de um jeito fascinante. Se o verão é sobre sair, o inverno é sobre se voltar para dentro. A vida social se intensifica em lugares fechados. Festivais de música, eventos culturais, jantares. É uma forma de combater o isolamento que a escuridão poderia trazer. A cidade fica super aconchegante e, claro, tem a chance de ver a aurora boreal, o que compensa um pouco a falta do sol. E quem são essas pessoas? Quem decide se mudar para um lugar assim? É uma comunidade surpreendentemente cosmopolita. São umas 2.400 pessoas de mais de 50 nacionalidades. Tem cientistas do mundo todo estudando o Ártico, as mudanças climáticas. Tem a comunidade da mineração, que foi a base histórica da cidade. E hoje, um setor de turismo de aventura muito forte. Mas essa vida tem um preço, né? E não só psicológico. Com certeza, é uma das cidades mais caras do mundo para se viver. Pensa bem. Absolutamente tudo precisa ser importado. Por avião ou navio, um tomate, um parafuso, qualquer coisa. Isso eleva o custo de vida drasticamente. O aluguel é altíssimo. Viver lá exige uma boa capacidade de adaptação e uma situação financeira bem estável. Longyearbyen parece um grande paradoxo, no fim das contas. Um lugar que nega os rituais humanos mais básicos de nascimento e morte, mas que é cheio de vida. Um ambiente hostil que abriga uma comunidade global e que guarda a esperança da biodiversidade do mundo. Exato. E se a gente conecta todos esses pontos, Longyearbyen deixa de ser só uma curiosidade. Vira algo muito mais profundo. É, de certa forma, um laboratório para o futuro da humanidade. É o lugar onde os cientistas estão na linha de frente, vendo os efeitos do aquecimento global no permafrost, enquanto, a poucos quilômetros, um cofre se prepara para as piores consequências desse mesmo aquecimento. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, não é? Sim. Levanta uma questão bem importante. Será que os desafios extremos e as adaptações que os habitantes de Longyearbyen enfrentam todo dia, será que eles não são, na verdade, um vislumbre do tipo de adaptação que todos nós, como espécie, talvez precisemos fazer num futuro não tão distante?